Ah, que Tá coisa lá? linda! Esse é meu garoto. Deixa eu pegar um fone aqui. Eu tenho que te dar a máscara agora, cara, que já tá pronta a máscara do Paulo. Opa! É, Estou mascarado. é. Essa touquinha é boa, né? Hã? Essa touquinha é boa, né? Eu vou esperar agora no inverno, né, pra usar ela. Vou sair na rua de máscara e de gorro. Isso. Máscara, gorro, daí só falta fazer uma pantufa. Pantufa é uma boa, hein? Pantufa é só pra ficar em casa. Então, pantufa não faz propaganda, né? Pantufa é só pra ficar em casa. Não, trabalho de pantufa, não dá no consultório. Muita contaminação ali. Croque. Croque. Fazer um croque. O Né? croque próctase. Eu... o pocket croque. Pocket croque. O pocket Estamos croque. marqueteiros demais hoje. É, a gente tem os planos para fazer slogan, para fazer tudo. Daí, cara, como é que você tá nesses dias de quarentena aí? Cara, eu tô na mesma, trabalhando, dando minhas caminhadinhas. Tá conseguindo treinar alguma Amanhã, coisa, fazer exercício? eu dou minhas caminhadas, faço minha aulinha de tênis escondido, sim, não pode falar, porque a academia não pode abrir, mas a gente vai lá clandestino. Não, mas o tênis Parece. fica distante, então tá bom. Mas é que os caras são academia, cara, e aí eles tinham que. Eu falei pra eles, vocês têm que colocar locação de quadra na Claro. atividade comercial. Formalização das academias, né? E, cara, Excelente. daí é um negócio muito louco, porque nos primeiros dias a gente ia e aí chegava lá, assim, o portão fica fechado. Então, tinha horas assim que abriu o portão e entra 4 carros, assim, parece aqueles clubes de jogo clandestino, assim, sabe? Negócio meio. Se sente até meio culpado. Meio Mas culpado. enfim. É. Mas, cara, eu tenho circulado um pouco e a cada dia que passa, mais Mais gente na gente na rua, rua. Mais gente na mais rua. gente na rua, as pessoas continuam ainda se aproximando demais. É uma coisa assim, é impressionante, cara. Você vai no supermercado, quando você vê o cara tá atrás de você, assim, tem uma faixa gigante no piso, né? A Fique impressão que longe. dá, Né? a impressão que dá às vezes, cara, é que o povo não se tocou do que tá acontecendo. O povo É, acha que segue vida normal. o cara, é que assim, eu fico pensando assim, não tem tratamento definido, não tem como identificar, não tem um momento certo que identifica, conforme a hora, você vai ter muito problema, e tem um pós-recuperação também depois, que é complicadíssimo, e não tem leito, cara. Não tem leito no hospital para você ficar. Então, baseado nisso, eu vou me cuidar o máximo que eu posso. É. Eu vou te contar assim Né? que no começo eu estava mais paranoico, agora eu estou um pouquinho mais relax, mas com a mesma rotina do paranoico, mas com a cabeça um pouquinho mais leve. Sabe como? Eu tô só tentando sofrer menos. Tipo, cara, antes, sei lá, se eu tava assistindo Walking Dead, daí eu achava que eu ia virar zumbi também, então não podia encostar nas pessoas e tal. E aí eu ficava com aquela sensação assim, cara, tá tudo errado, meu Deus do céu, não chegue perto e tal. Depois, não, peraí, sejamos inteligentes, vamos cuidar como tem que cuidar. É, É, eu vou tomar os parâmetros do paranoico, mas sem entrar na paranoia. Então, exatamente. sem ficar Eu vou louco, me sem achar que cuidar. vou morrer e tal. Eu falo assim, eu tenho falado assim, cara, o que eu vou fazer? Eu vou usar máscara, porque se o outro não usar, ele não me contamina. Tô bem egoísta, assim, não tô pensando no outro, tô pensando em mim. Eu vou ficar longe do outro, porque se eu ficar perto, ele pode me contaminar. Por consequência, eu Você acabo não protege ele. contaminando o cara, eu protejo o cara também, É. porque isso foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Desde o início, você vê pessoas circulando. A gente viu aqui em Curitiba, 2 semanas atrás, a prefeitura fez a contagem lá da quantidade de idoso que estava circulando de ônibus. Então, assim, é sair só quando é realmente necessário. Eu Eles estão mais tô agindo seguros dessa para sair de forma. casa, né? Impressionante. Né? Para você ter uma ideia, eu estava fazendo o cálculo, o último dia que eu entrei num consultório odontológico foi no dia 16 de março. Foi minha Caramba, última reunião presencial 2 de meses. consultoria. Há 2 meses. Dia 18 de março eu lembro que eu pensei assim, que legal, vai ficar tudo fechado, eu vou conseguir
vim para aula todo dia, né? Falei, vou jogar tênis todo dia, né? Nada. Cheguei na academia à tarde, foi o dia que o prefeito fez o decreto e falou, ó, a partir de amanhã fecha tudo. Dia 19 de março, então, 60 dias, foi o primeiro dia que eu fiquei trabalhando assim, tipo assim, vou ficar no escritório e não vou sair. E aí eu saí de casa no dia 24, minto, eu saí dia 25, que era outra quarta-feira, para dar aula. Então eu fui para uma escola aqui em Curitiba gerar a aula à distância de lá. Entendi. E aí, até foi ali que eu conheci a plataforma do Zoom, que eu estou usando e tal. Então cheguei de manhã, dei a aula até meio-dia, vim para casa, almocei, voltei, dei aula até a tarde, e aí voltei para casa e fiquei. E, cara, Enfim. você que é um cara Então, que assim, estuda mercado, você tá... Alguns cursos, algumas escolas particulares já estão abrindo seus cursos e tal. Como é que você tá vendo isso, cara? Tipo, é um risco muito grande? Porra, não vai fechar aluno porque ninguém quer se submeter? Como é que você tá vendo isso? olha, eu não cheguei a olhar muito para isso não, Eduardo, para te falar a verdade. O que eu vi, assim, uma preocupação. Eu conversei com alguns professores de faculdade, né? Eu dei aulas online essa semana aí, e assim, existe toda uma preocupação em como adequar a estrutura para poder voltar. E praticamente o segundo semestre, pelo que eu estou vendo, vai ser só prática. Eles estão esgotando a teoria toda agora, online, né? Para daí no segundo semestre voltar com prática o tempo inteiro. Para poder repor. Eu tenho para mim que a hora que isso acontecer, o aluno vai requerer a teórica de novo. Não vai conseguir se manter com essa aula teórica online. Vai ser, enfim, vai ser uma experiência. Tem algumas faculdades que formam semestral, essas têm mais problema, porque em tese você tem agora, no mês que vem, uma turma que estaria terminando o curso e estaria se preparando para colar grau. As faculdades que têm o regime anual, elas vão ter um pouquinho mais de margem para gerenciar isso, né? Vão ter margem. Mas vai ser um ajuste tremendo aí, porque você pega ali, o contrato acabou. O contrato acabou de prestação de serviço. E eu tenho uma aula que eu não tive, e você tem que me dar, e eu não tenho que pagar por isso que eu já paguei. Então, assim, vai ter uma... Isso tudo vai ter desdobramento ainda até o final do ano. A gente vai enchendo, vai aumentando. Exatamente. Exato. É uma bola de neve. A coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? Você pega aí os consultórios, eu comecei a olhar, eu tenho uma reunião amanhã que eu fiz um levantamento, para você ter uma ideia, em janeiro essa clínica atendeu, não é agendamento, é atendimento, 106 pacientes. Em janeiro, é uma clínica que atende poucos pacientes, são cirurgias, procedimentos mais complexos, de maior duração. Em abril, foram 29. Meu Deus. 70%. 29. Eu vou começar a fazer das outras agora. Então, e isso assim, foi caindo mês a mês. Então, março caiu, abril caiu. Agora tem que esperar o final de maio para ver o que vai acontecer em relação a isso, né? Mas, enfim, a gente não tem o que fazer, tem que se segurar, tem que se organizar, tem que ter paciência, tem que ter muita paciência, muito sangue frio, respirar bastante, porque não tem mágica. O pessoal que está voltando, o que está acontecendo? As pessoas estão voltando para o consultório e nem todo paciente está voltando. O paciente não está seguro ainda 100% para sair. Não é porque é o dentista, não é isso. É por causa de tudo. É por causa de tudo. Eu vou contar um segredo para você, cara. Hoje, dos meus atendimentos, por estar voltando, cara, 70% dos meus pacientes são dentistas. Porque é o dentista que está com o consultório vazio, ou com menor demanda, que aproveita esse horário e vai ao dentista. Então, cara, 70% dos meus pacientes são dentistas, que estão fazendo uma coisa... Edu, eu sei que isso aqui e tal, enfim, fazem... Eu falei, pô, beleza, eu estou pensando até em me especializar em atender dentista, cara. Atender dentista. Difícil, o dentista é mais chato e tem que cobrar mais pau no cu, só querem me tirar dinheiro. Eu sou especialista em dentista, em atender dentista. É isso aí mesmo. Eu sou dentista especialista em dentista. Qual que é a tua especialidade? Dentista. Mas você não é dentista? Eu sou. Não, eu conheço dentista, Eduardo, que tem medo de ir no dentista. E não conheço dentista que tem medo. Uma boa parte.
um dia eu tava... vou falar o nome dele, que ele não tá vendo aqui, não tem problema. Tava com o Pedro, que não atende mais, mas é dentista. E ele agitado, assim, por que foi? Eu falei, o que foi, Pedro? Não, eu tenho que ir no dentista. Eu falei, tá, mas e daí você é dentista? Não, mas eu não gosto de dentista, tenho medo de dentista. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí não, né? Como assim, faz o óxido nitroso nele lá e desmaia e pronto, né? Derruba e vai embora. Não, né? Cara, e o problema, assim, eu descobri que eu sou um pouco... Descobri não. As pessoas têm apontado isso e eu tenho parado de negar. Eu sou meio tolerância zero, né, cara? O dentista chega ali, viu? Mas eu olho para ele assim, escuta aqui. Você quer fazer, pega a broca, tá aqui, vai e faz. Ou você vai me obedecer. Ele falou assim, Edu, vamos fazer restauração, mas olha, eu tô fazendo clareamento ainda. Não vou fazer. Daqui 10 dias eu te vejo. Não, mas não vai ter problema. Então faça você mesmo. Eu não tenho paciência para ficar argumentando com quem devia ter estudado. Porra, você trouxe, hein? Cara, cada um com seus problemas. Só claro, que eu falo que são amigos e tal, são mais Sim. próximos. Aí você dá aquela tem mais liberdade. Mas você vê como é difícil, né? Você vê como é difícil lidar com o dentista. E aí ele sabe quanto custa e ele quer colocar o valor do teu trabalho. Aí eu falo, olha, cara, eu vou te dar tanto de desconto por ser dentista e vai ser tanto. Porra, boca. Mas é caro, né? Caro. Mas ele sabe quanto você paga, quando é o teu condomínio? Não sabe nada da minha vida. A tua conta de luz? Não sabe qual é o meu salário. Não, o teu salário eu chuto. Vou chutar, o teu salário é o piso. Não. 6.720. O meu salário... Sabia disso? O piso eu não sabia que era 6.720. O piso é 6 salários mínimos para 40 horas de trabalho. Você trabalha 20, né? Eu trabalho menos. Então são 3 salários só. 1.045 vezes 3 dá 3.135. Não por aí. Pra eles que mais 20% de insalubridade, tá? E que não é todo lugar que dá, né? Mas tem que ter. Tá na lei lá, cara. Lei federal. Não pagou, vamos pro Ministério do Trabalho. Cara, me conta uma coisa. Me formei. E aí? Quero montar um consultório. Ou não. Não sei o que fazer, cara. Para onde eu começo? Para quem eu corro? Cara, quero montar o consultório. Putz, como que eu faço esse troço funcionar? Então, vamos lá. Vou te falar 2 coisas. Não sei se você viu esses dias, mas me chamou muito a atenção. Primeiro, o Brasil tem hoje aproximadamente 30 milhões de pessoas que, na minha teoria agora, então, na minha opinião, na minha classificação, não são nada. Ele não é MEI, ele não é pessoa física, ele não é pessoa jurídica. Ele não é nada. Ele não é nada. Pior que isso, então, a gente tem 3 milhões de brasileiros. 3 milhões de brasileiros. Primeiro, 30 milhões que não são nada. São as pessoas que estão pedindo, uma parte das pessoas que estão pedindo o auxílio emergencial. Porque o auxílio emergencial atende o MEI também. O MEI foi criado para formalizar quem não é nada. Sabe o pedreiro, o jardineiro, o alfaiate, a manicure, MEI, que não eram nada? É microempreendedor individual. Então tinha uma massa de gente no Brasil que não tinha como te dar uma nota fiscal de prestação de serviço, não tinha como te dar um recibo, porque se você pagasse o recibo tinha que fazer recolhimento e tal. Então o governo criou essa categoria microempreendedor individual. Tem uma tributação exclusiva, uma contribuição exclusiva para formalizar essa massa de gente. E arrecadar também, porque ele cobra imposto, ele cobra INSS. O dentista não pode ser MEI, tá? Então, primeiro ponto. Dentista não pode ser MEI. Por quê? Aí o que aconteceu? Por quê? Porque o dentista é um profissional liberal, ele é um profissional liberal com um conselho regulador. Então, assim, profissões regulamentadas, eu brinco assim, quem tem conselho não pode ser MEI, porque já tem uma regulamentação, tá? Então, o dentista, ele é um profissional liberal que é autônomo, né? Assim como, se a gente fosse colocar assim, o alfaiate é autônomo também, mas ele não é um profissional liberal, ele é só um autônomo. Profissional liberal, geralmente é o cirurgião dentista, é o médico, é o administrador, é o advogado, é o engenheiro, todo mundo tem conselho. Para quem não está acostumado com o termo, né?
Pode deixar um abraço pro Maurinho, que estava aqui comigo ontem. E Eu vi vocês falando ontem. Ontem hoje eu resolvi não tomar xarope, porque amanhã eu preciso acordar muito cedo para viajar. O profissional liberal é aquele que tem, digamos assim, a liberdade de fazer um diagnóstico, um prognóstico e exercer das suas faculdades mentais e da sua experiência, da sua expertise, para bolar uma ação, uma execução em função daquilo. Então, é isso ser liberal. Isso. Você não tem necessariamente digamos assim, eu tenho um protocolo a cumprir sempre porque eu sou um funcionário que vem aqui e levanta uma parede. Não, eu pego... Você determina o melhor meio para chegar ao resultado esperado. Perfeito. Não significa que a gente vai chegar no resultado. Tem um monte de coisa envolvida aí. Perfeito, né? exatamente. Mas só para voltar naquele ponto inicial, que isso me chamou muito a atenção, não sei se você reparou isso. Então, são 30 milhões aí nesse esquema aí do informal. Tá? 3 milhões de brasileiros não têm certidão de nascimento. Meu Deus do céu. Então, assim... Nem são então, são pessoas que não têm como receber nada, por exemplo, porque não tem uma certidão de nascimento. Eu não sei como esse cara não foi para a escola. Essa pessoa não foi para a escola. Entende? Então, você vê o caos que é. Então, vamos lá. Terminei a faculdade. Eu sou cirurgião dentista. Então, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar para provar que eu sou cirurgião dentista? Eu vou lá no CRO e faço o meu registro no CRO. A partir do momento que estou registrado no CRO, eu posso falar assim, eu sou cirurgião dentista. Eu, Álvaro, sou registrado no CRA, Conselho Regional de Administração, porque a minha formação é administração. Então a gente tem que ser coerente, né? Eu não posso falar para o dentista se registrar e eu vou lá e não me registro. Né? Então, já fui registrado no CREA, eu tenho uma formação em desenho industrial, aí eu parei de exercer. Então, eu trabalho como consultor, administração, fui lá e me registrei. Então, eu posso falar que eu sou administrador porque eu sou registrado no conselho. Você pode falar que é cirurgião dentista porque você é registrado no conselho. Então, a função do conselho, gente, é muito simples. Ó. Vou dar uma explicaçãozinha bobinha. A função do conselho é defender a sociedade do dentista. E não o contrário. Não o contrário. O contrário é função do sindicato. Olha só que entende? Legal, cara. Porque a gente então, assim, fala, esse conselho não está fazendo nada. A gente se ouve as pessoas falando, cara, mas ele não é competência. Não é competência dele. Nessa pandemia, inclusive, o CRO, ele foi além das competências dele. Mas não precisamos falar bem ou mal do CRO. Acabou agora uma live que eu estava vendo no CFO. Então, assim, os caras têm que ir lá e ver. Entra no site e olha o que estão fazendo lá. Né? Então, assim, eu vou lá e me registro. Eu sou agora cirurgião dentista, registrado no conselho. Esse ano já passamos do 30 mil, né, no Paraná. Não significa que tem 30 mil atuando, não significa que tem 330 mil atuando. A estimativa é que no Paraná a gente tem aí uns 19, 20 mil atuando e uns 5.500, 6 mil e pouco em Curitiba e região metropolitana. Tá? Então, isso dá quanto por habitante? No Batel dá 1 por 30. Eu tô lá. Então dá para você contar aqui, ó, na mão, quantos pacientes você tem. Né? Tá, mas aqui no Sul é 1 para 300, mais ou menos, é a média, uma das médias mais baixas. Mas enfim, fui lá, agora eu posso falar, legal, eu sou cirurgião dentista, beleza. Se eu faço uma especialização, para eu dizer que sou especialista em alguma coisa, vou lá e registro também que eu sou especialista. Desde janeiro do ano passado, eu posso me registrar em quantas eu quiser. Não caiu o negócio de 2. Antes era só 2. Só 2. Perfeito. Tá? Só 2. Então eu vou lá e me registro, ok. Então, beleza. Eu posso ser cirurgião dentista. O que um cirurgião dentista... o Mauro tá no Batel mesmo, tá ferrado. Não, eu já me fudi, já me meus 30 aí. Vamos dividir 15 para cada um. 30 para cada um, 60 já tá com vocês. Então o que acontece? A partir do momento que eu sou cirurgião dentista, eu vou fazer o que agora? Eu vou vender o meu serviço. Perfeito. Então por isso que eu brinco assim, você pode montar o consultório ou não. Porque tem gente hoje que não tem consultório próprio. E trabalha em outros consultórios. Né? Muita gente. Então esse cara, o que ele está fazendo? Ele está vendendo o serviço dele para um paciente. Então vamos fazer um parênteses aqui. Ó. Dentista pessoa física não pode contratar dentista pessoa física para atender paciente.
Em tese, não poderia. Ou Isso seja, já mistura com relação o tal do trabalhista. freelance, para ser correto, a empresa, a consultório tem que ser uma empresa, um CNPJ, e ele ou contrata Também. o serviço como RPA, ou ele contrata como seletista. Isso. Mas aí, vamos supor que você me chama no teu consultório. Você vai fazer uma prótese e aí você precisa do implante, você chama o Mauro. Mauro, eu preciso fazer um implante aqui. Beleza. O Mauro dá o recibo para o paciente, da parte dele, e você dá o recibo da tua parte para o paciente. O paciente paga cada um de vocês, vocês fazem o livro caixa de vocês, o carnelhão de vocês, está resolvido. Pronto. Legal, perfeito, sem nenhum problema. Só que, para você vender o teu serviço, o que, que acontece? Você precisa ter um alvará da prefeitura. Esse é o ponto. Então, eu preciso ter um alvará. O alvará é um documento que a prefeitura, onde a prefeitura fala assim, ó, Eduardo, você pode vender o teu serviço nesse endereço que você especificou, se você montar o consultório, ou em qualquer endereço na cidade de Curitiba. O alvará domiciliar, né? Que você coloca aí o que, que vai acontecer? Primeira coisa que você faz, então, você vai no site da prefeitura, vê o local onde você vai montar, se for esse o caso, e faz a consulta prévia de viabilidade. Gente, você faz pela internet isso. No meu site, lá, o Consultório Legal. Fui no CRO, sou dentista, quero montar meu consultório, vou ver viabilidade de montar a minha clínica naquele local. Então, o que, que vai acontecer? Você vai lá na prefeitura, eu estava falando quando você começou a falar, no meu site, lá no consultoriolegal.com.br, tem um vídeo fazendo a consulta comercial. Você vê, é facílimo. Você pega a indicação fiscal, entra no site e faz lá. Se você for montar consultório, você vai colocar lá o endereço do consultório, vai colocar a metragem, todas as informações que ele pede, e daí você dá o ok lá embaixo, esse documento que você preencheu vai para a prefeitura analisa e devolve. Tem uma carta-resposta. Aí ela fala assim, permitido o exercício de atividade neste local. Beleza. Você pode montar o teu consultório ali. Quando você pega essa consulta prévia, daí você vai até a prefeitura e dá entrada no pedido do alvará. O alvará vai cadastrar você como prestador de serviço, cirurgião dentista. O alvará vai gerar não da clínica necessariamente. Não, é teu porque é pessoa física. Tá. Estamos falando da pessoa física. Depois a gente fala da jurídica. Vamos fazer o passo a passo da física, para depois falar da jurídica. Então, ok, o Eduardo pode montar o consultório dele nesse local onde ele disse aqui. Aí, automaticamente, cada atividade, ela exige ou ela pede outros órgãos da prefeitura, manifestação de outros setores da prefeitura. Então, no caso, se você fosse montar um restaurante, você precisaria do meio ambiente para dizer o nível de ruído por causa se você tivesse música, por exemplo. Tá? No caso do consultório odontológico, do cirurgião dentista, você precisa de uma licença sanitária para trabalhar e você precisa de uma vistoria do corpo de bombeiro. Então, você entra lá, pede o alvará, a prefeitura vai te cadastrar, vai gerar um INSS para você, e hoje está em torno de R$ 1.500, você pode parcelar em 10 vezes até, porém, o primeiro pedido em Curitiba é gratuito, não paga, então já é mais barato fazer. Aí, pediu o alvará, automaticamente paga a taxa da licença, entra com o pedido da licença sanitária, que é o quê? A vigilância sanitária vai lá no teu consultório para ver se o teu consultório está dentro das normas, vai no corpo de bombeiro, paga a taxa de vistoria e fica esperando o bombeiro ir. Fez isso, você já pode trabalhar. Você não precisa. Me formei. Não precisa que a vigilância chegar para abrir. Entendi. Entendeu? Eles veem duas coisas diferentes, né? O bombeiro vê a infraestrutura para ver se você tem saída, entrada, número de pessoas e tal. E a vigilância vê o procedimento em si, as técnicas, as operações que você faz, os protocolos que você usa. A distância, o tamanho de sala, a esterilização, expurgo, vem da RD 50, aí vem para a resolução do Estado e vem para o roteiro da Prefeitura. Então eu sou dentista pelo CRO, eu vou pedir, vou ver o consultório que eu vou fazer, o lugar, peço a consulta pública para saber da viabilidade. É viável? Entro com o processo para liberar o meu alvará nesse lugar, mas o meu alvará é pessoa física, porque nós não estamos falando ainda desse consultório que também vai precisar de um alvará dele. Não. Espera só um pouquinho. Esse consultório é o teu consultório, você escolheu ser pessoa física. Tá. Aí vamos para uma outra vinculado a esse endereço desse consultório.
o alvará do Eduardo, pessoa física, está vinculado a este endereço. Se você mudar, se você sair daí, você faz tudo de novo. Você tem que transferir o alvará, e aí transfere o alvará, vai ter outra licença sanitária, vai ter outro corpo de bombeiro, porque o local mudou. Então, se eu for comprar o teu consultório hoje, e o teu consultório for pessoa física, e você tiver com esse alvará, eu vou ter que fazer o meu. Então, o fato de você ter não significa que eu vou conseguir. Então, se você vai comprar um consultório, tome muito cuidado com isso. Porque muito cuidado com aí isso. Sim, aí a importância de você pegar um consultório que tem alvará da pessoa jurídica, você compra a pessoa jurídica toda. Aí já é o outro, aqui é a outra situação. Eu só quero voltar, Eduardo, na situação seguinte. Você resolve não montar consultório. Tá. Não, mas você quer trabalhar. Fazer um raciocínio, feedback dessa timeline para a pessoa que fez esse... Só para ficar claro, essa é técnica de pedagogia, né? Então, eu tenho CRO, pedi liberação, peço meu alvará. O meu alvará, bombeiro, licença sanitária. Posso trabalhar no consultório. Fechou a conta. Pode trabalhar, não precisa esperar estar com a licença na mão. Protocolou o pedido, aí agora é a vigilância que tem que ir lá. Tá. Geralmente eles marcam horário, ligam, tudo, eles não chegam de surpresa. Ninguém quer ferrar ninguém, a verdade é essa. É muito comum as pessoas, ai meu Deus, a vigilância fala assim, cara, seja bem-vindo, vem ver que a gente trabalha de... isso aí, trata bem, não briga com ninguém. Gente, liso, lavável e impermeável, pronto. É só você não ter um monte de livro dentro da sala, aparecendo, que ela não vai falar nada. Exato. Aí o cara faz um armário desse aqui, põe porta-retrato, põe aqueles love, a letrinha escrita e tal. Ferrou. Ela vai mandar pôr uma porta. Né? Dentro do consultório. Ela vai mandar pôr uma porta. Aí, o que vai acontecer? Você resolve não montar consultórios. Você fala, pô, não tenho grana, não tenho segurança e tal. Enfim, eu queria trabalhar nos consultórios e tal. Você vai fazer a mesma coisa. Porém, na hora de fazer a consulta prévia de localização, você vai dar o teu endereço, da tua casa. E você vai colocar lá... Cara, me fugiu agora. Domicílio tributário. Domicílio tributário. Você vai escolher domicílio tributário. Então, significa que naquele domicílio você recebe as coisas da tributação. Aí você chega, vai lá e pede o alvará. Aí a licença sanitária... E o corpo de bombeiro é do dentista que está lá atendendo. Tem uma norma técnica da vigilância sanitária, a norma acho que 48, é do ano retrasado isso, que permite isso. Então eu posso falar, eu vou trabalhar neste consultório onde já tem um dentista, ele já tem licença sanitária, já tem a taxa de corpo de bombeiro, então eu vou apresentar esses documentos para poder validar isso tudo, e aí está resolvido. Você pode trabalhar sossegado. Mauro, então você está... Mauro falando de mim. Álvaro, tem a mesma entonação. Mauro deve estar falando de mim. Não tá porque ele já não está mais aí, ele falou que tinha um evento. Álvaro, cara, me diz o seguinte. A maioria das pessoas faz errado, correto? Sim. Como é que faz? Qual que é o ideal dessa parceria para eu trabalhar para outra pessoa? Eu vou trabalhar então, vamos lá. Em quais condições, quais as possibilidades? Então vamos por partes, tá? Por que eu tenho nos últimos anos, Eduardo, eu tenho insistido muito nisso, tenho falado muito sobre isso. Por quê? Existe, eu acho assim, ó, a gente está num mundo hoje onde muita coisa é judicializada. A questão de danos morais e tal, aqui no Brasil, a gente usa o termo assim, não pegou. Tá? Mas o que eu falo nas aulas, nos cursos, eu falo assim... Repara só, quando pega fogo em alguma coisa, quando dá qualquer coisa ruim por aí, qual é a primeira coisa que os caras falam? Todos os alvarás estavam em dia. Cai um avião, as licenças estavam ok. Foi feita a vistoria não sei aonde. E tal. Tudo é assim. Então eu dou o seguinte exemplo. São 300 mil dentistas, né? Você tem ideia de quantos advogados tem no Brasil? Puta, deve ter 1 milhão. E 200? 200? 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 então, se você mil. for num bar e tiver advogado e dentista, numa mesa de 5 lugares, você tem 4 advogados e um dentista. Então, você está correndo um risco muito grande. Por quê? Vai um paciente teu aí e resolve fazer qualquer coisa contra você. Pega um advogado. Aí o advogado, o que ele vai olhar? Se você pode trabalhar. Se o cara se atentar a isso, ele vai lá, ele pega lá, vai ver se você tem registro no CRO, tá ok. Se não tiver com a anuidade paga, ferrou, tem que estar pago, né?
tem que estar em Porque se dia. você não paga E metade, aí, caracteriza que você não tá... exatamente. E aí ele vai ver se você tem alvará ou não. Se você não tem alvará, ele pode fazer alguma coisa, ele pode usar isso contra você. Tenha certeza disso. Aí ele vai usar Tá? de barganha para negociar, né, cara? Vamos fazer um acordo. É. Senta aqui, Aí vamos o que, fazer que um vai acordo. acontecer? Aí o que, que vai acontecer? Você é pessoa física e você vai trabalhar em outro consultório odontológico de uma pessoa física. Tá? Então, qual que é o correto? É você, cada um dá o seu recibo, cada um tem o seu recebimento, cada um tem o seu carnê-leão, cada um paga o seu INSS e aí vida que segue. Quem é o Então, assim, responsável essa pelo parte paciente? Hã? Quem é o responsável Os pelo dois. paciente, nesse caso? Os dois? Os dois. Vocês dois atenderam esse paciente. Se eu, por exemplo, eu sou dono do consultório, contratei minha gurizada para trabalhar comigo e eu tô meio que caindo fora e tal. Deu algum BO do meu parceiro que está trabalhando ali e esse paciente aciona. Eu respondo junto? Sim, responde junto. Você sempre vai responder junto. Não tem como escapar. Tá? A única forma que teria de você se isentar disso é se você alugou a sala para o outro profissional. E ele pagou um aluguel para você e o paciente pagou na máquina do outro dentista. Entendi. Entende? Porque aí o que aconteceu? Como é que os caras fazem hoje? Você tem que desvincular tudo. Então o que o cara faz? Ele aluga a sala para você por 30% do que você vai produzir. Aí na hora que o paciente vai pagar, ele paga na tua máquina e não na minha. Mas eu aluguei a sala, então ele tem que pagar na minha e eu tenho que repassar para você. Essa informalidade, hoje, ela dificulta um dentista, ela cria um problema para o dentista. Vamos pegar esse dentista que vai trabalhar no consultório hoje aí ganhando comissão. Então o que acontece? No final do mês o cara olha lá, ó, você produziu 10 mil, vou te dar 3 mil aqui de comissão. Tá? O cara pega o dinheiro e põe no bolso, não tem recibo disso. E aí, quanto que eu ganho por mês? Aí, hoje, estão votando um projeto de lei no Senado Federal para liberar até 100 mil reais. Era 50, aumentaram para 100 para o dentista. Segunda-feira, o Bolsonaro sancionou o projeto de lei da medida provisória 944, que vai disponibilizar crédito para o dentista. Aí esse cara vai lá na Caixa Econômica, fala, gerente, eu sou dentista, eu queria emprestar dinheiro para pagar minhas contas e tal. Legal, a gente tem uma lei de crédito para isso. Então me traz aqui o teu carnê-leão para eu ver quanto você fatura, quanto você ganha por mês. Registro. Não, mas o que é isso? Você não faz carnê-leão? Não, não faço. Então como é que eu provo quanto eu ganho? Porque assim, acabou aquele negócio do gerente, sabe, o amigo. Uma vez eu abri uma conta na Caixa Econômica, faz muito tempo. Fui lá abrir uma conta na Caixa da empresa. Aí o cara pede para o teu contador o faturamento dos 12 últimos meses. Aí eu fui lá e pedi para o contador o faturamento, ele levei lá bonitinho. Aí ele pegou, olhou e tal. Aí ele falou, tá, mas me diz agora aqui, de verdade, quanto que você fatura por mês mesmo? Porque isso aqui, juro por Deus, cara. Na Caixa Econômica era Dr. Febre com a 7 de setembro. Vamos dar nome aos bois, então. Né? Cara, hoje não tem isso mais. Hoje, você vai pedir um empréstimo lá na Fomento Paraná, sabe o que ele pede de comprovante de rendimento, de faturamento da jurídica? Os 24 últimos meses de pagamento do Simples. Pronto, tá ali quanto você faturou. Então, cara, essa primeira parte que a gente falou é para você se formalizar junto à prefeitura. Tem o INSS e a Receita Federal ainda. Não acabou. Você tá entendendo? Esse é o problema. Não acabou ainda. Então, a partir do momento que você começa a atender paciente e você começa a dar recibo para as pessoas, você tem que registrar isso em algum lugar. E para isso que serve um negócio chamado carnê-leão. O carnê-leão é um negócio que antes se fazia na mão, lá atrás. Por que chama carnê-leão? Porque o cara pagava o carnê todo mês. E é leão porque fizeram um concurso lá atrás e escolheram o símbolo da Receita, que era o leão. É um carnezinho marrom. Por isso que a Receita tem por isso. Eu achava que... Sim, foi... Por isso que tem o termo a mordida do leão e tal. Mas isso. Eu não sabia que o símbolo era esse. É por causa disso. Então, vamos escolher um símbolo, escolheram, fizeram um concurso com designers e tal, e aí ganhou o leão, beleza. E aí era um carnê que você pagava, né? Você comprava na papelaria. Aí o que você fazia? Você pagava todo mês um pouquinho lá, né? E aí, porque assim, gente, um negócio que tem que prestar atenção,
Não sei se todo mundo aqui já fez a declaração de imposto de renda, porque eles postergaram até 30 de junho. A minha eu sempre deixo de uma hora. Isso que a gente está fazendo agora é a declaração anual de ajuste do imposto de renda. O que você faz agora? Você ajusta. Então você vai lá e fala tudo que você pagou no ano passado. Tudo que você recebeu, tu faz a conta. Tudo que você recebeu, e aí ele olha agora. E agora o que você faz? Você vai colocar suas despesas médicas. Se você tem filho, você fala que tem dependente, escola e tal, e tal, e tal. Se você teve uma outra renda de uma empresa que você é sócio, enfim, coloca isso tudo no ajuste e o governo fala assim, bom, legal, o Eduardo já me pagou 10, mas ele tinha que pagar só 5, então eu vou devolver 5 para ele. Ah não, o Eduardo me pagou 10, mas ele tinha que pagar 15, então ele está me devendo 5, eu vou cobrar dele. Esse ajuste é feito agora. O cirurgião dentista, ele tem que fazer o carnê-leão, porque é o local onde ele registra o ganho dele. Ele não é assalariado, você é funcionário da federal, você deve receber um olerite lá, já vai descontadinho lá. Não tem, você só olha e chora. Né? Caraca, o profissional liberal, mim, depois eu vejo se eu pago. O profissional liberal, ele não tem um olerite. Então ele tem que fazer o carnê-leão mês a mês. Então ele coloca lá quanto ele recebeu, olha a informação que ele tem que dar. Ele tem que dizer o CPF de quem pagou ele, o valor, a data e tem um campo para descrição. Só isso. Reparou que não pede nome? Não pede nome. A Receita não precisa de nome, ela tem o CPF. A gente é CPF na Receita, a gente não é nome. Brinco assim, hashtag CPF, já era, cara. O computador gira tudo. Não tem você ficar achando que vai dar golpe. Vai assim, você pode até conseguir mais 1 ou 2 anos, mas vai acabar. Tem municípios já que você não paga ISS fixo mais. Você paga percentual sobre a nota que você emitiu, que é um recibo. Você faz um recibo eletrônico. Foz do Iguaçu é assim, Ponta Grossa já é assim. Aqui em Curitiba, o Greca tentou fazer no primeiro ano dele. O sindicato foi lá, a CRO foi lá, brigaram tudo e tal, daí caiu isso aí. Né? Enfim, você tem que fazer o carnê-leão. Então você vai fazendo o carnê-leão mês a mês. Coloca quanto você ganhou, coloca a previdência oficial, a gente já fala disso aqui, para você estar em ok com o INSS, coloca as suas despesas dedutíveis, que está lá muito claro. Se você olhar o carnê-leão, não tem dúvida. A única dúvida é emolumentos pagos a terceiros. Aí eu coloco o laboratório de prótese ali. Tá? Aí tem uma sobra. Sobre a sobra, a Receita calcula o imposto e você paga o imposto. Então você vai pagando mês a mês. Para quê? Para não acumular agora. Para quê? Para não ficar fazendo ajuste que as pessoas tentam fazer nessa hora. E aí você faz a tua declaração de ajuste, você está ok com a Receita Federal. Faltou o INSS. Então, a Receita Federal, então, nesse caso, fazendo o carnê-leão, contratando um contador para fazer isso, ou mesmo que seja tipo eu que faço o livro caixa, eu ajusto tudo no ajuste anual, eu estou ok com a Receita. E aí, então, agora eu preciso cuidar da Previdência. Isso. Aí só um detalhe, ó, que você falou, eu tinha esquecido de comentar. Pessoa física que dá recibo, não precisa de contador. Você pode fazer sozinho, se você quiser. Sim, eu fiz sozinho. Se você cagada, chamei contador. Cara, se você dedicar um pouquinho de tempo, você faz de boa. É tranquilo mesmo. Aí tem o INSS. Então, o maior erro que as pessoas cometem, e o contador tem culpa nisso. Ele fala assim, não tem que pagar INSS? Tem. Mas como é que eu pago? Paga sobre um salário mínimo. Então, apesar do nome ser contribuição, é obrigado a pagar. E é 20% do que você fatura. Tudo que o paciente pagou para você, 20% você contribui com o INSS. A base de cálculo é essa. O INSS ele vai checar se você pagou certo olhando o teu carnê-leão. Ele vê quanto você faturou no mês, vê se tá, na coluna Previdência Oficial está 20%. Se tiver, ok. Se não tiver, ele anota. Então, o que eles fazem? Em janeiro, no comecinho do ano, eles rodam aleatoriamente uma verificação. E quem está fora, eles mandam a notificação. A notificação chega, você tem até 31 de janeiro para pagar com juros e multa, juros e correção monetária, o que você não pagou. E eles olham sempre 5 anos para trás. Então eles podem mandar só de 2016, ou podem mandar 16, 17, 18, 19 e 20 no ano que vem para você. Depende do tipo de fiscalização que eles fizeram. Se você levar em conta que hoje é R$ 1.220, o ano passado, 1.169 vezes 12, vem uma conta para você de 14 mil em janeiro para você pagar. Menos 1.000 e pouco, então vai dar 13 mil.
mais multa e tal, juros e tal e tal. Então, gente, a contribuição do INSS, ela é obrigatória. Aí tem um detalhe, o governo também não é tão ruim quanto a gente imagina, né? Existe um teto. Então é 20% até esse ano, até R$ 6.101. Então, se você receber dos seus pacientes... Que é mais jogo. Se você receber dos seus pacientes 4.000, você vai pagar 800, que é 20%. Se você recebeu 7, você vai pagar 1.220, que é 20% do teto. Não precisa pagar mais, você não consegue receber de volta. Então, nessa hora, você tem que olhar se você recebe, que nem você que trabalha numa universidade, se você recebe salário da federal, quanto que você dá de recibo para o paciente e tal. Então, assim, se você já recolhe pelo teto lá, você não precisa pagar nada no consultório. Aí tá tranquilo, tá ok. Né? Então, quando você tem essas três coisas, né, tá fazendo o Carnê-Leão, tá pagando INSS, e tá lá registrado na prefeitura, pagando INSS tudo direitinho, você tá formal perante os três fiscalizadores ali, e você, como pessoa física, trabalhando sossegadinho, tranquilinho. Ah, é caro o INSS? É caro o INSS. Então, vamos brigar lá, vamos fiscalizar o governo para ele usar bem o nosso dinheiro. Eu pago muito imposto de renda? Paga, então vamos fiscalizar o governo para ele não usar bem o nosso dinheiro. O problema é esse, as pessoas não fiscalizam e aí depois reclamam. É que nem a anuidade do CRO, é quinhentão. Vai, cara, entra no site do CRO, se o cara não fizer nada, briga com ele. Eu falo isso direto há anos, já falei com o Aguinaldo sobre isso, então assim, eu tenho muita tranquilidade em falar. O CRO tem que ser cobrado. É um direito que você tem. Você tem que participar. Das entidades todas, do sindicato. O sindicato não é obrigatório. Mas, cara, participe, é o cara que vai defender você. A BO não é obrigatório, mas, cara, é uma entidade que faz um monte de coisa bacana. Vamos lá ajudar, vamos se unir, vamos conversar, vamos se juntar. Você, cara, concordo? É isso aí. Concordo, é isso aí o negócio. Cara, né? Fiz tudo isso, mas eu não montei meu consultório, eu quero trabalhar para o outro. O que você acha que o mercado é justo? Ou eu receber 10, 15, 20, 50, eu pagar um aluguel, um condomínio? O que o mercado traz para a gente? O que você acha que é uma coisa assim que fica bom para os dois lados? Porque tem lugar que o cara ganha 20% do convênio, que vai pagar R$12 uma restauração, 12, 14, vai ganhar R$2,50. Não é 12 não. É 19. 19,89. Você está sendo injusto com o convênio. Desculpa, R$20, então vamos lá para cima. Porra. 42,32 uma profilaxia. E quanto? 42,32. Perfeito. Super justo, né? Tipo, paga todas as contas do cara. Mas nem vou entrar no mérito de fluxo. Não vamos falar disso agora. Não quero entrar no mérito, até porque eu enfim. Mas é assim, Eduardo, vamos lá. Como é que funciona o que durante muito tempo funcionou assim, 50-50. Não sei como começaram essa conta. Então começou 50, vem trabalhar comigo aqui, metade, beleza. Aí depois começaram a mudar, então quem dá o material geralmente tem 10% a mais. Essa é uma conta que o pessoal faz por aí. Isso no momento em que tinha volume de paciente, tinha demanda. E as pessoas não cuidavam muito das coisas, também pegava a conta lá, dividia, pagava e acabou. Então hoje, o que está acontecendo? As pessoas começaram a fazer conta. Então hoje, eu já cheguei, por exemplo, se eu for pagar para você por um implante que você faça na minha clínica, e eu der tudo, você vai só com o corpinho lá trabalhar? 25%. 25% do valor. Estou falando do implante aí de R$ 1.500. Se eu pagar mais que isso, eu estou ganhando menos que você. Então não é meio a meio. Entende? Não é meio a meio. É mais ou menos 50% do custo e divide ali. Muitas pessoas começaram a alugar sala. Então assim, eu tenho um consultório com 2 cadeiras, você tem um consultório com 2 cadeiras, uma cadeira fica ociosa, não tem dentista atendendo, eu alugo para outro dentista. Aí ele vem atender, ele vai ter a máquina dele, vai ter o alvará dele, tudo direitinho. Eu posso até compartilhar a agenda secretária ali, né? Tá no aluguel, isso, né? Até indico um paciente para ele me indica também, e tranquilo. Esse é um modelo, é uma forma de trabalhar onde você não tem vínculo nenhum, você não tem responsabilidade. Mas né? É importante que você faça com que ele seja feliz ali, porque tá... Cara, só que assim, Eduardo, a conta é assim, ó. Se você me alugar uma sala tua por R$100 o período, uma manhã ou uma tarde,
O dia tem 2 períodos, a semana tem 5 dias, são 10 períodos, são 40 no mês. Você ganharia R$ 4.000. Com R$ 4.000, você paga o aluguel, paga o condomínio, paga água, luz, telefone e tal, faltou a secretária, faltou mais uma coisinha ali, mas ajuda a pagar a conta. Então, houve de um tempo para cá, as pessoas começaram a se preocupar mais em pagar o custo fixo do que querer ganhar dinheiro em cima. Então, houve essa movimentação. E ainda, nessa de pagar o percentual, né, as pessoas, muitas delas ainda na informalidade, naquele sistema que dá o percentual, às vezes diminuído, 40%, 35%, mas ainda assim, te dou o dinheiro, deposito na conta. Né? Durante um momento, isso caiu bastante, mas as pessoas falam, então você vai ser meu sócio. O cara montava uma empresa e dava 1% para o cara. Cara, no Ministério do Trabalho, isso aí cai já na hora. Né? Então, houve um pouco essa mudança. Uma forma de você arrumar tudo e custa barato é ser jurídica, é virar uma empresa. Porque quando você vira uma empresa, primeiro, você contrata um outro dentista para trabalhar, e aí você paga ele como prestador de serviço. Quando você paga a pessoa como prestador de serviço, você que é o contratante, você tem que recolher em nome do contratado INSS e Imposto de Renda, se houver. Isso é o que elimina o vínculo trabalhista, para você ter uma ideia. É isso que elimina. Tem lá os 2 dias e tal, a impessoalidade, você não cumpre horário, eu não tenho gerência sobre a pessoa e tal, mas o que vai te tirar a responsabilidade trabalhista é recolher INSS em nome da pessoa. Então, assim, eu vou trabalhar no teu consultório, gerei milão para receber. Eu vou ter que pagar 110 de INSS e não tem imposto de renda. Você vai lá e paga a guia no meu nome, me dá a guia de 110, paga, me dá R$ 890 e eu vou para casa e está resolvida a nossa vida. Não custa nada para você, você tem a responsabilidade técnica sobre o serviço. Mas a questão trabalhista e tal, ela é eliminada nesse momento. Você como jurídica, para você ter uma ideia, hoje eu fiz uma pesquisa numa operadora de cartão de crédito, semana passada, a taxa de débito para a jurídica é 1,69. Para física é 2,39. Tudo para física é mais caro. O acesso a crédito hoje, para pessoa física, é limitado a R$ 10.000. Na Fomento Paraná. Jurídica, 20 mil. Podendo chegar a 100. Então, tudo para física... A pessoa jurídica tem uma produção que precisa rodar e vai ter... Exatamente. Você contrata uma secretária como pessoa física. Você vai recolher 27,78% de encargos, fora o fundo de garantia, que é 8%. No piso hoje, de uma auxiliar, que dá R$ 1.600, você paga R$ 444 de encargos. Se você vira jurídica, você pode se enquadrar no Simples. Se você está no Simples, você não paga esse encargo. Você economiza R$ 400. Se você, como jurídica, não é que nem na física, que o que sobra de grana, você pega para você. Eles entendem como a tua remuneração. Na jurídica, você tem que ter um prolabore. Você vai pagar INSS sobre o prolabore, você vai pagar imposto de renda sobre o prolabore, e aí o lucro depois é teu. Só que na física, você tem que contribuir com 20% de INSS. Sobre o prolabore, 11%. 11%. Na jurídica, você vai pagar, entrando no Simples, se você faturar até 180 mil no ano, você vai pagar 15,5% de imposto. Talvez seja mais caro do que você paga de imposto de renda. Tem que fazer conta do imposto de renda. Tá? Só que daí é o seguinte, ó, se você entrar no fator R, você paga 6% só. R$ 600 se você faturar 10 mil. Se você faturar 10 mil, ou você paga 1.550, ou você paga 600. Dá 950 de diferença. O que é o fator R? O fator R é uma regra que o governo criou para aumentar a prolabore. Porque quando você fala em empresa, pergunta para o teu contador. Eu quero montar uma empresa, quanto que eu coloco de prolabore? Um salário mínimo. O salário mínimo é padrão, porque ninguém quer pagar nada. Então, se você pegar uma empresa, um consultório que fature 10 mil por mês, você tem que gastar 28% disso com salário e prolabore. Tá? Então, 28% de 10 mil é R$ 2.800. Se a tua secretária, tua auxiliar, salário e piso dá 1.600, para fechar a conta, teu prolabore tem que ser 1.200. E o salário mínimo é 1.045. Então, você já está recolhendo mais. Então, a jurídica, ela tem essas vantagens.
Quando você começa a fazer conta e você analisa imposto, INSS, e encargos sobre salários, provavelmente vale a pena você ter um consultório como jurídica. Sozinho, sem secretária, faturo 5 mil por mês, a partir de 4 mil já é vantagem de ser jurídica. Boa. Me conte uma coisa, você falou ali, eu fui trabalhar para o outro, no esquema eu só vou com o meu corpinho. E no esquema eu levo material, quanto que é o 35? A média é 10% a mais. 10% a mais. Fecha uma então, a média hoje, para quem leva material, 35%. Então 30%. Hoje é 60, 40 ou 65, 35 para a clínica? 65, 35, 30, 70. 30, 70. Perfeito. 30, 70, 35, 65. Quem faz conta mesmo, na ponta do lápis ali, é 30, 70. Já conversei com pessoas que chegam nesse número. Show, show. Álvaro, então assim, não tem chute mais. Eu espero que daqui 2, 3 semaninhas a gente possa se encontrar novamente para discutir alguma outra coisa em relação às questões de gestão do consultório. Vamos falar de relações trabalhistas. Relações trabalhistas. Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário. Antes que tem alguém fazendo uma pergunta, eu não consigo ler direito ali. Mas deixa eu só fazer um comentário antes aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado com o imposto de renda da pessoa física. Eu fiz uma simulação aqui, ó. Se você receber 7 mil de trabalho não assalariado, você vai pagar 1.169 de previdência. Você vai ter, se você tiver 2.850 de despesa dedutível, sobrou para você 2.890. Tá? Você vai pagar 15% de imposto de renda sobre isso, porque é a faixa de alíquota. Dá 447,15. 447,15 não é 15% de 7 mil. É 6,39% de 7 mil. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer. Quanto você paga de imposto? Sem imposto de renda, você tem que fazer a conta para ver quanto de verdade você está pagando. Se o cara te pedir desconto ali, se o cara te pedir desconto da nota, do imposto lá, você não pode dar 15 para ele, eu dei 27,5. É 6,39. É 6,39. E aí ele fala, e é impressionante, né, cara? O cara vai comprar alguma coisa, não, tem 5% à vista. Ele fala, não, tá bom, eu pago. Mas no consultório ele quer arredondar de 87 mil para, fechamos em 75. Que conta você tá fazendo, 70... filho da puta? Aí o dentista fala, não, mas daí 75, cara... Não assim, ó, vou te pagar em dinheiro. Eduardo, eu vou te pagar em dinheiro. Em dinheiro. Quanto você me dá de desconto? É 5%. Não! É a taxa da máquina, cara. É 3 pontos... Eu ia falar da máquina, mais um... É a taxa da máquina. 3 pontos, sei lá, 60 do crédito. Ó, PJ... Só um detalhe daí, gente. Eu vou fazer tem uma pergunta aqui, um comentário da PJ dos consumidores. Então é assim, ó, quando você tem empresa, você fatura, gasta tudo que você gastar. Em empresa, você pode colocar o combustível como despesa. Na pessoa física, não pode. Não pode pôr combustível. O restaurante que você almoça, você não pode pôr na pessoa física, na empresa pode. Então a empresa, assim, o governo está preocupado quanto de nota você emitiu e quanto de imposto você pagou. Se você está tendo prejuízo ou lucro, são outros 500. Não conseguiram tributar ainda o lucro. O lucro ainda é não tributado. Tá? Então, aí o que acontece? Aí tem um outro modelo, cara, que é o híbrido. Você mistura a física com a jurídica, põe despesa na física para pagar pouco imposto, e aí a tua empresa tem um monte de lucro. Aí é uma outra conta, né? Mas dá para fazer também. Tinha uma outra pergunta que eu não consegui ver aqui antes, não sei se você viu. De autônomo. A Mari perguntou aqui, cara, cadê? Álvaro, sendo PJ, contrata outro colega para trabalhar como autônomo. É melhor que ele seja PF ou PJ? PJ. Para ele, para o contratado é melhor ser PJ. Melhor ser PJ. Para o contratado é melhor, porque daí ele paga o imposto, faz o prolabore dele e paga pouco INSS. Para o contratante, tanto faz. Para o contratante não faz diferença se é PJ ou PF. Né? Entendi. Então, mas para quem está prestando serviço é melhor. Vai ser melhor ser PJ para todo mundo. E daqui a pouco, daqui 1 ou 2 anos, os caras vão estar com tanta tecnologia que não tem como escapar mais. A gente está lidando. Só precisa ser mais fácil, né, cara? As coisas só precisam ser mais fáceis. Tipo, tá tudo na mão. Exatamente. Hoje, tudo que você recebe de cartão, a operadora informa. O governo não olha. Quem controla isso é o tal do COAF. Lembra do COAF?
operações suspeitas e tal, é ali que o cara vai identificar se você está recebendo muito ou pouco no teu cartão. Entende? Aqui eles não olham para essas coisas. A gente é peixe pequeno, né? Ainda bem. Mas vai chegar uma hora. Deus, cara. Às vezes é bom ser... Vai chegar uma hora que a coisa vai complicar. É bom então, só 150 mil no mês, cara. Senão ia dar muito você ser física ou jurídica é uma questão de sentar e fazer cálculo. E olhar o que a gente faz, o que eu costumo fazer. Eu pego o faturamento da pessoa como física e simulo como jurídica. E aí a pergunta é assim, ó, qual é a tua necessidade de entregar comprovante de recebimento? Esse é o ponto. Você tem que dar comprovante de recebimento de quanto? De 10, 15, 20? Então, dentro disso, a gente começa a analisar para ver qual é o melhor caminho para você seguir. Você precisa ter um lastro, porque senão você não consegue, de repente, comprar um apartamento, fazer não sei o quê, reinvestir, pegar... Conheço uma pessoa que tinha um prolabore de um salário mínimo. E aí ele fazia a declaração dele, então ele colocava o lucro da empresa, ok, o saláriozinho todo mês lá, o prolabore de um salário, pagava escola, pagava plano de saúde e tal. Então um dia a Receita chamou ele. Falou, como é que você paga isso aqui todo mês se você tem um prolabore de um salário mínimo? Ele, não, é porque eu... Cara, não tem. Tá tirando. Não tem. Tá tirando. Não tem. Você tá pegando lucro antes da hora. O certo, o lucro é assim, ó. Quando chega o dia de você receber o lucro da tua empresa, sai uma transferência da conta da empresa para a tua conta com o valor exato. É assim que comprova. Se você fez isso, a Receita não pode falar nada. Álvaro, não sendo CNPJ, já resolve a questão do RPA. Resolve, mas vai custar caro. O RPA é mais caro que o CNPJ, né? Porque assim, eu como pessoa física, eu contribuo com 20% do INSS. Eu como jurídica, eu pago 11%. Maurício, vamos conversar de perto depois. Eu vou no teu consultório, conheço ele? Eu vou no teu consultório, a gente faz a conta junto aí. Maravilha. Querido, então a próxima vez, quando a gente conseguir se reunir, vamos falar sobre relações trabalhistas? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que isso é bacana. Eu até ia sugerir se a gente pega um dia uma questão mais técnica, tipo essa de hoje, um outro dia uma coisa mais filosófica, tipo marketing. Pode ser. E depois a gente volta para relações trabalhistas. Sim, legal, bacana. Vamos fazer assim. Vai dosando, né? Morde, assopra, morde, assopra. É isso aí. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, cara. Eu adoro. Eu que te agradeço. Eu vou pensando, você vai falando, eu vou falar assim, caralho, puta, beleza, isso eu tô bem. Puta, tem que ver isso também. E assim vai a conta. Álvaro, obrigado mais uma vez pela tua hora, pelo teu carinho de estar comigo sempre. Que é isso, gente. Disponibilizou para isso. E eu espero que a galera esteja curtindo muito isso, porque, cara, esse é o nosso dia. Vamos encerrar. Oficial o negócio. Eu tô com a minha máscarazinha lá. Pocket prótese. E o croque prótese. E daqui a pouco o croque prótese. E um dia, se Deus quiser, eu vou virar uma empresa. Eu tenho um sonho de fazer o Pocket Prótese virar uma ONG, mas aí eu preciso ganhar na loteria. É isso aí. Vamos jogar junto. Valeu, meu irmão. Fica com Deus, viu? Valeu, um abraço para todo mundo que participou com a gente aí. Até a próxima, gente. Valeu.